amiga, eu vi que você já deve ter percebido que estamos em uma nova série. Queremos te convidar para fazer parte dessa trajetória, né, Tamires? Com certeza, e vem coisa boa por aí, quadros novos, e a gente vai falar de um tema bem legal que eu gosto muito. Você gosta muito de filmes? Nossa, séries? Qual que foi o primeiro filme que você assistiu no cinema, Tamires? Nossa, aí você me quebra. O meu foi Procurando Nemo, você acredita? Gente, é o meu preferido, sério. Olha, eu amo filme de comédia e de desenho. É até assim. Mas Procurando Nemo é o meu preferido de desenho. Eu sempre falo. E agora tá tendo vários remakers ali, né? Desses filmes mais antigos, o pessoal trazendo. Esses dias eu fui no cinema pra assistir... Lilo e Stitch. Lilo e Stitch comentou. não fui ainda, mas foi do dragão. Procurando Seu Dragão? Como Treinar Seu Como treinar Seu Dragão. Nosso convidado já deu ar da graça aqui. Já pergunta, já me fala aqui também já um filme que você gosta. Com uma pessoa que é especialista em filmes e que não só gosta de filmes, mas está nos bastidores desses filmes, né, Tamires? Então, Mário, já conta pra gente aí, qual que é seu filme favorito, mas qual que foi o primeiro filme que você assistiu no cinema? Nossa, primeiro filme que eu assisti no cinema eu não lembro. Sem entregar a idade, Mário, tá tudo certo. Não lembro, mas eu lembro o cinema. Foi aqui em Uberaba, no Cine São Luís, na época, né? Que fica ali no Grande Hotel, no centro. E existe até hoje o cinema? O cinema tá abandonado. Eu acho que agora eles estão revitalizando. Teve um grupo que comprou o hotel. Não sei se eles vão revitalizar o cinema ou transformar num estacionamento, mas era um cinemão de rua. Eu lembro que foi um impacto, assim, essa ida no cinema. Algo novo. E como que era? Antigamente também usavam o cinema pra paquerar? Como que era? Muito. Nossa, aí esse cinema meu era outro. Era o cinema do shopping urbano. Entendi. Que eu ia com a minha namorada, porque a gente estudava no Zé Ferreira, né? E aí a gente saía do Zé Ferreira e ia assistir filme lá no Urbano que dava pra ir a pé. Porque o bom de filme é que ele pode estar em todas as ocasiões, né? Então, consegue ali conectar a família num dia de domingo, que junta todo mundo na hora do almoço e fica passando. Conecta pessoas que querem fazer ali um date, né? Com certeza. Date. Eu só não sei se as pessoas fazem questão de escolher um filme ruim pra não ter que assistir, ou um filme muito bom pra falar assim, nossa, eu tenho bom gosto. Esses filmes eu lembro mais do filme, eu não lembro nada. Então, eu lembro mais do date mesmo. Entendi. Então era assim, intencional. Era. Então o filme não marcou tanto. Mas fala um que te marcou aí. Um filme que fez parte muito da minha vida é o Matrix lá, o Matrix, né? Nossa. Todos os Matrix, 1, 2, 3, 4. Gente, eu acho que eu vi só um, mas assim, aquela coisa ali da escolha, né? O pessoal fala muito desse filme nesse sentido. Mas o que mais te marcou? No Matrix, eu acho que é ter aberto a visão para mim de que a realidade é algo que a gente pode construir. Acho que no fundo, eu e meus amigos, né, a gente sendo crianças praticamente, adolescentes em Uberaba, e com esse sonho de fazer cinema, esse sonho de contar histórias, aquele filme acho que foi o que mostrou que era possível, porque a realidade é uma ficção, essa é a premissa do filme, né? E acho que a gente acreditou nisso e acabou dando certo. E aí, você já está entregando um pouquinho, porque você gosta, a gente conversando aqui, lendo um pouquinho sobre você, tudo começou lá atrás com RPG. Fala um pouquinho pra gente o início aí da sua... E enquanto você conta isso, eu vou servir um cafezinho pra gente, porque como bons mineiros, a receptividade mineira começa pelo cafezinho. Mas aí tem mais coisa sobre ele, porque você não nasceu em Uberaba, mas você passou muito tempo. Nossa, isso aí é escândalo, porque todo mundo acha que eu sou uberabense. Agora vai... Já começa por aí. Já... Mas pelo menos é mineiro? Furo de reportagem. Não, eu nasci em Araraquara, São Paulo. Aí, tá vendo, Dani? Não, mas já tem raiz mineira? Não, eu só nasci lá. Eu tô ansioso, esperando meu título de cidadão uberabense. Trabalho todos os dias pra isso. Em prol da comunidade. Conta um pouquinho, então. Como que foi essa sua trajetória aí? Então, o lance de onde eu nasci, né? Meus pais, eles se conheceram trabalhando aqui em Uberaba.
Eles se conheceram de uma forma bem atípica. Meus pais se conheceram no sanatório, porque eles trabalhavam lá. Ah, tá. Tá, eu já ia falar. Eu fiquei sem expressar nenhuma reação. E eles se casaram no sanatório, que é uma outra história incrível. Me conta isso. E permitiram, assim? Obrigado. Minha mãe é assistente social e meu pai, ele era profissional de educação física. E eles trabalhavam juntos. Você nasceu onde? No sanatório também? Não. Só cresci lá. Entendi. Mas aí a minha mãe é de Araraquara, a família dela é de lá, ela nasceu lá. Então, quando foi a época de nascer, ela resolveu ficar próxima da família. Então, eu só fui pra lá pra nascer, mas a vida inteira só Uberaba. Só tá no RG, né? Eu sou um mineiro por opção. Entendi. E cresci lá no sanatório com os meus pais, quando eles trabalhavam lá. E como que era esse ambiente pra você? Maravilhoso, na verdade, porque eu acho que uma coisa que eu ouvia muito lá dentro é que os muros do sanatório foram construídos para proteger quem está dentro do que está fora. Porque lá eu tive contato com poetas, músicos, artistas que não se adequavam na sociedade, pessoas que tinham um pensamento muito diferente. Então eu fui criado de uma forma muito não convencional. Sim. Porque ao mesmo tempo eu tinha os meus pais, que são maravilhosos, muito presentes, tinha os pacientes do hospital e tinham os médicos, enfermeiros. Era o meu microverso, né? E você acha que isso atinou, assim, a criatividade, esse lá? Total, porque eu participava de tudo, né? Das oficinas de música, de tudo. E o meu pai, ele é músico também, né? Meu pai é um músico conhecido aqui em Uberaba, o Vagão, Wagner da Cruz, trompetista. Olha, e você também é músico? Eu sou, mas assim, eu decidi me especializar em ser um empresário da música. Entendi. Mas meu começo de carreira foi aprendendo contrabaixo, toquei na orquestra da escola, tive banda na escola, tive banda fora da escola, teve todo um caminho, assim. Não, gente, já deu liga aqui, porque eu formei no conservatório, sou técnica em piano. E aí, e canta também, tá? Modéstia canta. Esse vozeirão aí. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu cheguei a fazer a prova de habilidades específicas na UFO, só que meu pai falou assim, olha, filha, é seu hobby. Eu vejo, e na época foi um excelente conselho. Porque hoje eu vejo que a música é muito mais algo para eu me conectar, é algo muito mais que eu amo fazer nos meus momentos livres do que algo que eu abriria mão de tocar o que eu gosto pelo dinheiro. Então, assim, foi um excelente conselho na época e amo música, sou apaixonada, mas não quis seguir carreira, né, nessa área. É uma carreira muito difícil, assim, música. Daí, o motivo pelo qual eu fui atrás da área empresarial da música. Primeiro porque eu acompanhei também o sofrimento do meu pai, dos pares deles, que eram talentosíssimos e cada vez mais desvalorizados. Então, meu pai tocava em todos os carnavais, tocava em bar, tocava em casamento e tudo, e sempre com muita dificuldade, né? Muito trabalho. E a música tem uma particularidade com relação a qualquer outra profissão, que as pessoas começam muito cedo. Sim. Então, um profissional da música com 20 anos, às vezes ele já tem 15 de preparo. Sim, no conservatório eu entrei muito nova, com 6 anos. E isso faz com que seja um meio ultra competitivo quando você fala de estar no topo. É um topo muito pequeno para muito poucos artistas e extremamente virtuosos, né? E outra, não é só você saber tocar bem, né? Você precisa também ter os contatos certos, estar nos lugares certos, ter esse networking. E como que foi você nesse início aí ver o seu pai nesse ambiente, assim? O que contribuiu hoje para o que você faz? Talvez o que me despertou o interesse de ir para trabalhar na área de música foi exatamente ter visto meu pai fazer uma mudança de profissão à força, porque precisava trabalhar, então ele mudou de profissão
Ele era músico nas horas que dava e tinha um trabalho formal de 8 horas por dia, como Mas técnico o que ele de amava radiologia. era música. Mas é isso que você falou, né? A pessoa gosta do que ela faz, ela tem o talento, ela estuda para aquilo, mas ele, poxa, eu preciso ter algo formal, preciso trabalhar por falta de reconhecimento. E talvez em algum lugar, entre eu e meu terapeuta, estou chegando nessa conclusão agora com vocês, mas que é de poder agir nessa interrupção, que é porque uma pessoa tem que parar de fazer o que ela é boa e gosta só porque aquilo, entre aspas, não dá dinheiro. E aí eu fui entender aonde que estava esse dinheiro, o negócio da música, como que isso se organizava, e estou entendendo isso até hoje, né? É o meu... Porque a música hoje é um mercado, é uma indústria, mas antes de chegar nesse mercado, de identificar essa oportunidade lá atrás, você ainda foi para psicologia, é isso mesmo? Isso foi. Então, a gente gosta aqui de puxar lá esse início, porque geralmente a gente escuta assim, olha, me formei nisso, mas hoje eu faço isso. Não, minha carreira ela é completamente não convencional, né? Cresci no sanatório, em Uberaba, estudei psicologia, mexi com música, E o que fui de agência. impulsionou a fazer psicologia? Foi essa Esse vivência? passado no sanatório, né? Sanatório. Que no fundo é assim, eu sempre fui fascinado por mente humana, comportamento humano, ser humano. Eu sempre adorei isso e adoro até hoje. Tanto que o meu gênero favorito, o tipo de filme que eu mais consumo é documentário. Eu assisto documentário literalmente todo dia da minha vida. Amo. Ciências, documentário, pesquisa, adoro isso. Para mim é um chat GPT da vida real, né? Eu fico me alimentando de... Porque são histórias reais, né? Do que a pessoa passou, de como ela construiu. Isso. E também o que para mim é mais incrível do trabalho com documentário é conviver com as pessoas que fazem documentário. Então, por exemplo, eu estou trabalhando agora num documentário sobre o Raoni. E nesse documentário, o documentário vai ser um recorte do Raoni. O Raoni tem quase 90 anos, mais de 90 anos. O documentário é um recortezinho de 2 horas disso, mas você ir na mesma sala que o Raoni, conversar com ele e assimilar por muito mais do que 2 horas, é um aprendizado muito profundo. É o mesmo sentimento que a gente tem aqui gravando o podcast, né? A gente recebe primeiro, antes de todo mundo. Só que, claro, no documentário você ainda pega isso muito mais intenso, né? Intenso. Porque aí você convive por um período, às vezes, longo ali com a pessoa, né? Para colher todos esses depoimentos. Ainda mais quando a gente está lidando com documentários. Muitas vezes tem filmes que eu trabalhei que demoraram 8 anos para ser feito. Então você imagina o que é uma pessoa dedicar 8 anos da vida dela a um tema, colocar isso num molde de 2 horas, de 1h30, e o que tem dentro dela ao longo desses 8 anos e da vida inteira. E captar essa essência. Uau! E Mário, se você pudesse trazer assim, uma história desses documentários que você assistiu ao longo da vida, tem algum recorte que te marcou, assim, que você queira compartilhar conosco? Eu acho que um documentário que a gente fez recentemente, na verdade é uma série de documentários da Netflix que se chama Explorando o Desconhecido, que é Unknown. São 4 filmes sobre ciência de fronteira. Então é uma coisa que é grandes descobertas científicas, era nessa linha, assim, né? Então eles são filmes de 2023, que um deles é sobre inteligência artificial, o outro é sobre uma descoberta do Homo neleris, que é uma descoberta arqueológica na África do Sul. Um sobre o telescópio James Webb e o que eu mais gosto, que é o Pirâmide Perdida, que é sobre a cidade dos mortos de Saqqara, no Egito, né? Que é uma grande nova descoberta da arqueologia egípcia. E é um filme, é um documentário que parece meio Indiana Jones, assim. Não, me deu vontade de assistir aqui. Já vou colocar na minha lista. E ele marcou minha vida porque, além de ser um assunto que eu sou apaixonado, que é documentário histórico científico, foi o filme que a gente recebeu a nossa primeira indicação Emmy de melhor som.
Uau. que é a única empresa, a única equipe brasileira que já recebeu essa indicação na história do prêmio, né? Uau. Então, pra mim, ele entrou assim num lugar muito especial, entendeu? Sim. Que bacana. É um filme legal, tá lá na Netflix. E olha, é bom você trazer essa questão do som, porque nós somos pessoas muito sonoras, né? Se a gente pega ali, até na gestação, Sim. eles aconselham você colocar determinada música para acalmar a criança. Então, o som, ele mexe muito com as nossas emoções desde muito cedo. E um filme, um documentário e tudo, a emoção que precisa passar não é só através do texto ali, da expressão do ator, mas sim da trilha sonora. E como que é para você, que veio dessa raiz aí musical, né? Também hoje é empresário de música, transmitir esse sentimento que o documentário, que o filme quer através do som? Sim, é maravilhoso. A gente tem Quando a gente fala de audiovisual, o nome da palavra na etimologia já é metade áudio e metade visual, né? Sim. A experiência de quem está assistindo um filme, a gente fala sempre assistir, né? Mas na verdade ela só se completa quando ela vê e ouve. Os dois. E até a escolha do silêncio é uma escolha de contar histórias. Às vezes a gente não quer ter som num determinado trecho do filme para passar e transmitir algum tipo de emoção. Quando a gente fala trilha sonora, a gente está falando basicamente de dois elementos principais, que é a música, que pode ser uma música feita para o filme, pode ser uma música de alguém que foi colocada no filme como licenciamento, e a gente está falando da parte de edição de som, que a gente chama de sound design, né? Que é efeitos sonoros, aquela brincadeira da radionovela que você fica gravando, grava o cavalo com coco, que é o Foley. Tudo isso é a trilha sonora. É basicamente... Nossa, eu já vi alguns videozinhos assim de Reels mesmo, dessa coisa de captação de sons. Eu achei o máximo. É isso mesmo. É uma profissão a mais maluca de todas. E olha, algo que eu tive no conservatório, que foi a parte de produção musical ali pra gente aprender, lógico, o básico do básico de como que é isso nos bastidores. Mas eu lembro que era vários plugins, eram vários programas, era tudo muito complexo no estúdio. Mas a inteligência artificial veio e isso tem modificado. Você acredita que isso está ficando como, assim, no mercado da trilha sonora para os filmes? Eu acho que é um momento de intensas transformações em todos os mercados, em função da inteligência artificial. E no segmento da economia criativa não ia ser diferente, né? A minha forma de ver inteligência artificial é como uma super ferramenta. Eu não consigo entender a inteligência artificial como algo que vai substituir tudo e todos na área criativa, porque boa parte da experiência artística tem a ver com ela ser uma experiência humana. Então, não é só sobre qualidade, timbre, encaixar uma música com a outra e tal. Tem experiências e, por exemplo, se assistir uma orquestra tocando ao vivo, é uma coisa que não vai ser substituída por você assistir um filme de uma orquestra e nem que vai ser substituída por você ouvir um disco de uma orquestra. Sim. Então, acho que cada experiência tem o seu lugar. A inteligência artificial para a criação musical como ferramenta para atender determinados segmentos vai ser maravilhosa, que são segmentos que a música é coadjuvante. Então, que você precisa de música de elevador, ou música que toca num lobby de hotel, ou até música para uma determinada campanha, publicidade, mas uma coisa muito específica, que você resolve em 5 segundos, ao invés de uma semana, né? Tem o seu lugar. Mas a produção de conteúdo no mundo tem uma demanda tão absurda que mesmo com inteligência artificial, mesmo com prompt, mesmo com gente fazendo, eu acho que tem espaço para todo mundo, assim. Eu não vejo como uma ameaça, não. O que é uma ameaça é para aquelas pessoas que querem manter as coisas como elas eram antigamente. É a mesma coisa de você falar que
escrever uma carta na máquina de escrever é muito mais legal do que escrever num computador e mandar um e-mail. Quero trazer, então, aqui uma crítica, Mário, porque, assim, eu ouço bastante de pessoas que, ultimamente, a arte, você tem que se adaptar para aquilo que vende, não necessariamente para aquilo que é bom. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que o que é bom é individual. Então, tem muitas coisas boas para muitas pessoas. Quem vive de arte precisa se adaptar ao que vende. Agora, determinadas pessoas, determinados artistas, muitos que eu conheço e convivo, eles têm um magnetismo tão grande que o efeito é o contrário. É o mercado que se adapta ao que eles acham que é bom. Então, na minha opinião, esse discurso depende um pouco de quem é a pessoa, né? Se ela é uma pessoa que cria tendência ou se ela é uma pessoa que segue tendência. Às vezes é uma pessoa querendo justificar que ela é ruim com o que o mercado não quer. Mas é legal você trazer essa visão, né? Porque pode existir os dois tipos, né? Eu não sei. Eu acabei de voltar, eu tive numa viagem maravilhosa agora, mês passado, faz umas 3 semanas, que eu fui para a França com um convite do governo de lá para conhecer a cultura francesa. Nunca tinha ido para Paris e tudo. E eu fiquei paralisado no museu, vendo coisas de 400 anos atrás. Então, aquilo para mim é bom, mas não necessariamente para um menino que gosta só de assistir vídeo no TikTok e Mr. Beast, sei lá o quê. Porque nas minhas referências, de onde eu vim, com as pessoas que eu convivi, eu aprendi que aquilo é bom. Então eu acho que gosto é algo que você aprende, não é algo que você nasce com ele. Sim. Por isso que é tão importante ter referência, levar filho em museu, e também ensinar a usar o TikTok ou o Instagram, mas munir as pessoas de referência é a melhor forma de você conseguir qualificar seu bom gosto, né? E falando sobre referência, você citou Paris. A primeira vez que eu visitei Paris, eu visitei com uma visão única e exclusiva de Amélie Poulain. É um filme que eu amo. Eu amo a trilha sonora, eu amo a história. E aí, quando eu visitei Paris pela primeira vez, eu quis fazer toda a rota do filme que ela faz. Então, fui na cafeteria, fui nas praças, enfim. E é muito legal que nessa rota do filme, eu percebi que foi o filme que moldou o meu olhar sobre Paris. Ele te influenciou, né? Exato. Então, eu cheguei com uma visão super romântica de Paris. Então, quando eu cheguei lá, e lá tem muito isso, né? De artistas de rua, né? Que ficam pintando na rua, tocando na rua. E ter essa vivência e fazer esse circuito do filme ouvindo a trilha sonora para eu ter essa experiência, foi assim, maravilhoso. Aí agora, a segunda vez que eu fui, já tinha lançado Emily em Paris. Foi com outra trilha agora. E aí agora eu quis visitar o da série. Então, é legal assim, a gente trazer a arte como uma construção de ponto de vista também. Porque é muito mais sério do que a gente imagina. A arte, ela vai moldar a nossa visão de mundo. Então, não é só fazer algo emocionante e bonito. Não, você está moldando a visão das pessoas sobre um lugar ou sobre determinado assunto. Sim. E aí a gente volta para essa discussão sobre inteligência artificial, o que é arte, o que não é arte. Na minha opinião, a arte precisa ser algo que provoca um sentimento em um ser humano. Eu acho que ela se completa no espectador. E, no fundo, nós somos, por mais que muita gente negue e muita gente queira ser robozinho e achar que vai ficar vendo gráfico de tudo e manual de tudo, a vida não é assim, né? Sim. A vida não tem manual. As coisas acontecem e mudam a cada milésimo de segundo. E eu acho que um dos papéis fundamentais da arte é dar sentido nas coisas, é dar sentido na existência. E quando você passa por uma experiência dessa, olha quantos artistas estiveram envolvidos em você ter essa experiência. Quem fez o filme, a trilha do filme,
quem construiu Paris, Sim. quem não deixou Paris ser destruída durante a Segunda Guerra Mundial, naquela história lá do Hitler que queria explodir Paris e o general não deixou, enfim. Então, um monte de gente trabalhou para você, ser humanozinho, desse tamanhozinho, chegar lá e ter essa experiência. E desfrutar dessa experiência. Você Quanto falou, que vale isso? Nossa, é imensurável, né? E o peso, porque assim, você falou algo legal, porque é muito do indivíduo que vai ter uma experiência daquilo que ele julga ser arte ou não. E a gente falando muito dessa parte de música, eu ouvi falar que, eu não lembro quem fala isso especificamente, mas que a música ela influencia muito a cultura de um país. E que havia uma certa preocupação quando a gente olha a nossa geração, a geração atual, que tem consumido muito conteúdo que não chega a ser uma arte, enfim. Tem essa discussão, não sei se vocês já ouviram nesse sentido, mas você acredita que essa geração está empobrecendo o consumo da arte no sentido da música? De não saber valorizar? Não. Eu sei que é polêmico, mas... Não, então, porque quando é o seguinte... o pessoal problematiza, por exemplo, os funks, as letras de funk, você não acha que... É porque tem muito isso Muito ao contrário, de conteúdo efêmero ali. Trabalhei num filme maravilhoso sobre funk, mais de um até documentário. Esse tipo de julgamento, ele acaba vindo de um lugar de quem teve, às vezes, um determinado tipo de educação e quem teve outro. Então, por exemplo, Racionais MC, há muito pouco tempo atrás, recebeu um título de doutores honoris causa, porque eles representam a realidade de quem veio, de onde eles vieram, e transformaram a realidade de muita gente. Como que isso não é uma experiência de pura arte? Então, para mim, o que é nesse sentido a música, ela é um transbordamento da cultura de um determinado país. Ela é um fruto. Então não é que a cultura, não é que a música ela vai influenciar a cultura, mas a música ela transborda essa cultura. Da cultura. Poderia dizer assim. Por exemplo, a música brasileira, como a gente conhece, ela é essencialmente uma fusão dos ritmos tradicionais africanos que vieram dos povos escravizados durante o período de colonização do Brasil com a música europeia clássica. Se você pegar a bossa nova e desmembrar, se você pegar os afro-sambas do Baden Powell e desmembrar, se você pegar a Baiana System e desmembrar, vem desse lugar. É a melodia da música europeia com a percussão da música africana. E isso é muito rico, porque a partir do momento que você combina essas duas coisas, é um processo onde 1 mais 1 não dá 2, ele dá 3. Ele dá um negócio, você mistura e sai um... Sim. Então eu acho que assim, o funk... E o brasileiro, ele é muito criativo, né? Quantas coisas legais que surgem. E assim, tava falando de Paris, por exemplo. Você vai para lá conversar com as pessoas de lá, da cena da música, os expoentes da cultura, eles acham maravilhoso o funk. Sim. Funk, trap brasileiro, rap brasileiro. Eles acham isso cheio de vida, energético. Não necessariamente entendem as letras, mas... Gostam do ritmo. Mas gostam do que aquilo traz. Então, entende como é uma questão de ponto de vista? Do mesmo jeito que eu vou lá, fico babando em umas coisas deles, aí eles... Ai, gente, isso é... Isso é tão anos 2000. Isso tá nessa. É cringe. Isso. E aí é ponto de vista, né? E aí, Mário, como que é produzir algo sabendo que existe 7 bilhões, né? Quase 8 bilhões de pessoas e que nem todo mundo, ou uma pequena parcela, vai gostar? Como que é produzir? Como que é lidar sabendo que terão críticas e lidar terão com pessoas hate, né? que não vão gostar? Depende. Se eu tiver, dentre essas 8 bilhões, uma delas for meu cliente e eu produzir alguma coisa que ele gostar... Excelente! Nessa relação está resolvido. Se eu estiver prestando um serviço, né? Que aí são as diferenças. Tem o que você produz como artista
e tem o que você produz como uma obra sob encomenda. O que é encomendado não é seu. O que é encomendado é uma manifestação sua do desejo de uma outra pessoa. Então, se você tem essa clareza que você tem um resultado para atingir, você tem ferramentas para chegar onde aquela pessoa quer, o diretor daquele filme, o produtor e por aí vai, essa coisa se resolve com o resultado. Chegou no resultado, entregou, recebeu, tá lá e independente do que o mundo vai achar. Quando você vai para o trabalho autoral, eu não sofro tanto disso porque eu não sou tão autor assim. Eu sou mais produtor, eu estou mais desse lado. Mas eu vou falar do que eu sinto que os autores manifestam. É desesperador, porque boa parte do processo criativo está em tentar entender como as pessoas vão receber aquilo. Então eu já vi, por exemplo, artista ficar muito triste porque o projeto foi um sucesso, mas foi um sucesso pelo motivo errado. As pessoas acharam que era para ser engraçado e era triste na cabeça dele. Então a pessoa ri num momento que era para chorar e aquilo ali é como se tivesse acabado o mundo, independente de quanto que ele ganhou para fazer aquilo, né? Ou seja, partindo então do primeiro ponto que você trouxe, até para a gente transbordar isso sobre todos os empresários, empreendedores, hoje a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que precisa ser entregue. Sem dúvida. Mantendo a mesma excelência. Na maioria do tempo a gente faz o que a gente precisa fazer, quando é um trabalho, né? E a gente tem alguns momentos onde a gente pode fazer o que a gente quer. E a entrega, a excelência do tipo de trabalho que a gente constrói nessa parte é exatamente conseguir fazer chegar em um lugar onde você entrega o que o cliente quer e é bom, que é um processo muito complicado de se construir com muitas mãos. Então, quando eu faço um trabalho com a Netflix, por exemplo, imagina quantas cadeias de aprovação a gente tem, quantas opiniões de quantas pessoas para chegar lá na outra ponta e todo mundo está orgulhoso. Um trabalho de muita conciliação também, né? Que é um pouco o lugar que eu fico do trabalho. Que é tentando pegar a expectativa do cliente, a expectativa do artista. E juntar tudo. Não deixar um falar com o outro diretamente e construindo esse entendimento e chegar no final com algo que todo mundo possa se orgulhar. Porque hoje muitos empresários e produtores, eles se frustram porque eles querem fazer só a parte que eles gostam, sem fazer a parte que é necessária para, de fato, gerar o resultado que você trouxe. E aqui, conectando, dando liga com o mercado financeiro, a parte, por exemplo, que eu particularmente gosto é de estar em contato com o cliente, de fazer a reunião, de mostrar ali os resultados que terá, fazer toda traçar a estratégia como um todo. Só que os bastidores, que é o que precisa ser feito para o resultado acontecer, que é a parte técnica, que é preencher planilha, colocar nos servidores e assim por diante, essa parte ela é necessária, mas não é uma parte que, tipo assim, brilha os meus olhos. Mas é necessário fazer. Sim. Então, é bom as pessoas terem em mente que quando você se dispõe a fazer algo, por mais que você goste de 80% de tudo que você faz, 20% às vezes vai ser oneroso e você vai precisar fazer e nem sempre você pode delegar esses 20%. Às vezes precisa ser você mesmo fazendo, né? Tem uma parte muito importante do meu trabalho, que como produtor, vamos dizer assim, né? Que é essa coisa do match. Porque, e eu acho que no mercado financeiro deve ter a mesma coisa. Não são só os resultados que interessam, o processo também interessa. Então, às vezes, na outra ponta, você entregar para o cliente uma música que funciona, um som que funciona, não é o suficiente. E aí, o que é o meu trabalho, muitas vezes? Pegar e convidar um compositor para fazer a trilha de um filme sobre um tema que aquele compositor é apaixonado e entender que aquele diretor daquele filme também tem que ser apaixonado por aquele compositor
E isso faz com que tudo seja maravilhoso. Ou seja, mesmo as coisas difíceis. Você tem que fazer um gerenciamento de pessoas. Tinder. Ô, Mário, e como é que foi? Porque a gente entendeu que você tem essa raiz musical que é forte na sua família, e aí você foi para a área ali de psicologia, mas quando que você olhou para a música e falou, poxa, eu consigo trabalhar com isso aqui? Hoje você é empresário, produtor. Como que você encontrou essa veia, essa lacuna? E falou, é aqui que eu vou seguir. Então, você percebeu que na minha carreira, eu acho que o meu superpoder é não planejar. Não, e assim, isso é até... A gente escuta muito isso aqui. O outro convidado que estava conosco, assim, isso aqui foi acidental. Era doido, né? Isso foi acidental. Aí eu falei assim, quantos acidentes bons você teve? Porque às vezes aparece uma oportunidade que você não estava esperando, só que aí vem o detalhe, Mário. Não planejar, ok. Só que se aparece e você não está preparado o suficiente... Exato. Na verdade, o meu caso é o contrário. Eu sempre estou absurdamente preparado para o caos que eu vou encontrar ao longo do processo. Independente de qual seja. Independente de qual seja. E eu já lidei com umas pedreiras monstruosas. Mas quando foi que você passou o cavalo e falou, tô pronto, tô seguindo? Como todas as coisas incríveis da vida, eu acredito, são coisas que eu não planejei, são coisas que aconteceram. Essa é uma delas. Eu saí de Uberaba com um grupo de amigos, meu grupo de RPG, que você estava falando. Não, e RPG é o quê? É um jogo? É um jogo de interpretação de personagem. É tipo um teatro que a gente joga um monte de nerd em volta de uma mesa, tipo essa. RPG eu sabia que era coisa de nerd. E basicamente a gente fica criando histórias e criando material para essas histórias. Depois eu descobri que é um processo muito parecido com desenvolver um projeto de filme, de jogo, de tudo. Olha. Mas a gente fazia... Você já estava treinando a vida inteira. E aí esse grupo a gente foi para São Paulo. Em São Paulo eu conheci outras pessoas, aleatoriamente também. E uma dessas pessoas que eu conheci num bar... gostou muito de mim. O bar. Tá dando é o bar. Porque na maioria... Não, deixa todo mundo tem uma história de bar, né? Todo mundo tem uma história de bar. Eu acho que assim, né, a liga acontece Eu e você, a gente vai contar que a gente foi no Bar do Louro, comeu uma maia e aconteceu e pedimos uma coca, né? E eu tava nesse bar, é um bar alemão lá em São Paulo, um troço assim, ultra aleatório. E eu me dei muito bem com essa turma, são meus amigos até hoje. Alguns são mais velhos que eu e tal. E o Júlio Caio, que é um baterista, que a gente não se conhecia, a gente se conheceu nesse momento. Ele ficou sabendo da minha história, que a gente estava conversando. Aí ele falou, cara, é isso mesmo? Você vendeu tudo que você tinha, que era uma moto, que deu para pagar metade da escola de cinema, e você veio para São Paulo sem casa, você não tinha onde dormir. Você foi só metade do dinheiro de uma moto e um sonho. Exato. Que era fazer cinema. Fazer cinema, que foi quando eu fui fazer o curso de cinema com esse grupo de amigos meus do RPG. E a gente tinha dinheiro para meia faculdade e um mês de aluguel. E ninguém queria alugar apartamento pra gente, porque eles achavam que era uma república. E aí eu conheci essa pessoa e ele falou, olha, pelo seu perfil e tudo, eu acho que tem um amigo meu que está precisando de alguém nesse lugar, assim, que é um atendimento comercial e para trabalhar com cinema, entrar nessa área. Eles são uma produtora de som, chama Input, e esse amigo dele chama Alexandre Guerra, que é um maestro lá de São Paulo e tal. A Input era uma empresa de 3 pessoas, assim, pequenininha, 4 pessoas. E aí eu falei, não, ele não tá precisando de alguém do meu perfil, porque eu não sou comercial, eu quero ser criativo, quero ser redator. Aí vem a história do o que você precisa fazer e o que você gosta de fazer. Eu fui para São Paulo achando que eu ia ser um cara de criação. Na minha cabeça era isso. Que o Uberaba era redator de agência e tal. E aí esse cara me chamou e falou, não, então,
Esse é o perfil, assim, vai lá, você tá precisando de trabalho, né? Eu falei, nossa, Não dava pra falar. Então deixa eu te falar. morrendo de fome aqui. Aí ele falou, cara, eu acho que é a sua cara, você não acha? Eu falei, nossa, é minha cara. Aí eu comecei a entender esse mecanismo, né? De o que precisa. Daí eu entrei na Input como estagiário, Olha. indicado por um amigo que eu conheci aleatoriamente, que é meu amigo até hoje. Olha Que só, legal. mas com certeza lá, mesmo estando no comercial, você teve todo um know-how sobre Cara, eu que tive te que aprender moldou, tudo. né? Na Input, hoje você é sócio. Sou. Aí, tá vendo? Virou Olha de só. Mas eu estagiário. tive que aprender. Mas você teve que zero, entrar no comercial do zero, e- do zero, sim. Eu precisava vender uma empresa que fazia alguma coisa que eu não sabia o que era. E Mário, as Interessante. pessoas É. às vezes querem começar do topo e se esquecem que se você começa da base e tem uma visão geral sobre o todo, quando você estiver no topo, você tem mais chances de permanecer no mercado. Por quê? Eu também comecei no mercado financeiro como estagiária através de uma indicação de um professor que falou, você tem perfil. Eu falei assim, não, vou fazer concurso público, vou passar no Itamaraty, não tem perfil para o mercado financeiro. E hoje estou no mercado financeiro, amo o que eu faço, porque alguém falou assim, olha, é o que você precisa fazer hoje. Então, às vezes são esses direcionamentos que não são planejados Claro. que fazem você traçar um caminho que eu acredito que Deus já tinha pensado por você. Eu acredito num negócio que eu acho que vai bugar sua cabeça. Eita, vai. Fala. Eu não acredito que exista topo. Então, Ou seja, você sempre tem que estar buscando. para mim só existe fluxo. Não existe topo nem buraco. Eu acho que é claro que eu não consigo viver assim, que eu não sou um monge. Não dá. Né? Que eu sou um ser humano normal, Sim. mas num âmbito Mas você parece ser filosófico. tranquilo, assim, Mário, seu jeito aqui. Não, eu sou controlado. Sou um Porque cara as pessoas controlado. às vezes olham assim, nossa, eu vou começar como estagiário, eu já queria começar como presidente da empresa, né? Não, eu Mas entendi. não que presidente da empresa, na sua visão, então, seja o topo. Muito pelo contrário. Eu acho que eu conheci muitos estagiários de empresa que me ensinaram muito mais do que presidentes, ou que me ensinaram coisas muito melhores e que estavam muito mais bem resolvidos do que os presidentes, do que o contrário, na verdade. Nossa, aí Ou você falou um seja- ponto, estar muito bem resolvido. Eu acho que esse é o ponto de cada questão. É porque quando eu acho que tem uma coisa a ver com propósito. E se o seu propósito for algo esgotável e limitado, tipo, eu quero virar presidente dessa empresa. Na hora que você chegar nessa posição, você vai sofrer de um esvaziamento tão grande que você não vai ter mais nada. Então, esse lugar que a gente muitas vezes considera o topo é um lugar muito solitário. Mas se você não considera isso o topo, quantas decisões ruins a gente toma para poder alcançar uma coisa que a gente acha que quer, ou um dinheiro que a gente acha importante, e depois você consegue isso e seu filho não fala com você, sei lá. Nossa, sim. E é muito endêmico isso, né? E ouvir isso Na de nossa você, sociedade. Mário, tem um significado e um peso, porque se a gente olha para sua trajetória, você teve várias indicações a Oscar, a Emmy, então, ou seja, você esteve em lugares que Sim. as pessoas consideram ser o topo. Sim, E verdade. como que foi para você, assim, administrar essas emoções e até essa trajetória para não se corromper nesse meio do caminho? Porque as pessoas, elas se corrompem às vezes. Sim. Aí eu acho que tem a ver com a história do propósito. Como eu venho de um lugar que eu fui criado dentro de um sanatório, eu entendi desde cedo que todas essas coisas são ilusões, né? Então, por mais que elas tenham um valor prático, tipo, você precisa de dinheiro para pagar o aluguel, para comprar um carro, para viajar, para ir para o Oscar, isso tudo é importante, mas tudo isso é muita ilusão. E as coisas que realmente são valorosas e verdadeiras, né, as grandes conquistas, não são essas. Eu lembro quando a gente, para também me botar como ser humano, que eu fico bravo quando não ganha. Claro.
A gente tava no E também fica feliz, né, quando ganha. Sim, exato. Não é essa coisa, né? Rivotril. Assim. Mas é o que eu achei legal, porque assim, essa questão de um Emmy, um Oscar, é a tradução de todo o seu trabalho, né? Tanto que eu falei que é o filme que marcou minha vida. Foi uma experiência, assim. Essa história do Emmy é legal. Eu e meu sócio, a gente tava num hotel lá em Nova York, no dia do Emmy, e tava tendo a Semana do Clima. Então tava tudo cheio, rua fechada, caos, né? E a gente precisava chegar na cerimônia. E aí a gente tava lá tudo de smoking, no hotel, um hotelzão chique e tal. E botamos e nada de Uber, e Uber não chegava e tal. Eu falei, cara, nós vamos perder a cerimônia, como é que a gente faz? Como assim? Pô, vamos pegar o metrô. Aí nós fomos de smoking no metrô e com, cara, gente voltando do trabalho. E era em Nova York também, né, cara? E será que a pessoa que tava do lado sabia que você ia ganhar o Emmy? Não, ninguém nem olha. Tipo, tem tudo no metrô de Nova York. É. Mas... Pra ser honesto e dizer sobre isso, né? Esse momento que eu peguei o metrô em Nova York de smoking pra ir no Emmy, que eu vi o quanto que tudo isso é meio uma... Tipo, que diferença faz se eu vou de limousine ou se eu vou de... Pode ter uma diferença no branding, né? No que você posta, isso sim. Mas no fundo, tem o que contou para você estar ali foi o processo que você se submeteu para produzir o que te fez chegar lá. É a jornada. E aí, isso ficou muito marcado, porque na hora que começou a anunciar o prêmio, meu coração parecia que ia explodir. Achei que eu fosse morrer. Porque você vê o trecho do filme, você vê seu nome, milhões de pessoas assistindo e tal. E aí... Eu já tinha, sei lá, a lei da atração. Vou ganhar esse negócio, vou voltar pro Brasil com a estátua. Já tava sonhando e tal. E aí anunciou que outra pessoa ganhou. E aí na nossa mesa, na hora, rolou aquele elefante na mesa, assim, né? Ficou todo mundo meio... E a gente vendo discurso. Porque você tem que estar preparado, né? Caso ganhe. E a decepção, o vazio que acontece é grande. E aí eu fiquei imaginando, nossa, imagina viver em função disso. Nossa. A prisão que deve ser, né? O resultado da minha empresa não chegou onde eu queria, então vazio. Eu não fui promovido, vazio. Aí, não fui promovido, aí fica uma série feliz. de expectativa, frustração. E às vezes as pessoas desistem, né, por causa dessas frustrações. E aí desanimam e nunca chegam onde querem chegar. E um outro detalhe que nós já ouvimos aqui nesse podcast de medalhistas é que assim, eu fiz uma jornada e recebi aquela medalha, a medalha de ouro. Só que isso não me isenta de ter que continuar a jornada para ganhar outra medalha. Sim. Porque se eu paro, eu vivo só de história, eu não vivo de uma construção de vida. E quando me disseram isso, nossa, eu achei muito bonito. Porque tem muitas pessoas que aí fazem tudo isso, conquista e aí vivem em função daquilo que fizeram um dia e não em função de um propósito muito maior que independe de você ser aplaudido ou não, mas traz uma satisfação de sou útil para o mundo, né? Perfeito. Não, e aí eu acho que você tocou no ponto fundamental que a gente volta, e aí eu acho que independe de ser uma empresa do mercado financeiro, do agro, da indústria química, que é essa questão do propósito. Porque no final, se a coisa for só dinheiro, tem muita gente rica, né? Tem muita gente com muito dinheiro, muita gente com pouco dinheiro. Mas para quê que você vai ganhar a medalha? O que você está construindo? Para quem? É só para juntar um monte de dinheiro e deixar de herança para os seus bisnetos gastarem? Talvez precise ter um pouco mais, né? O que isso retorna para a comunidade de onde você veio? O que isso agrega na vida de qualquer pessoa, né? Tem muitas empresas assim aqui em Uberaba. Inclusive, nós estamos do lado de um lugar muito baseado em legado, que é a BCZ. Sim. Eu duvido que os pioneiros que subiram no navio foram lá para a Índia buscar boi, pensaram, agora nós vamos rachar de ganhar dinheiro. Não é só isso. Não. É segurança alimentar para um país, é transformar um projeto de país, é também ganhar dinheiro, é também criar riqueza, mas vocês vão ver na fazenda, às vezes, uma pessoa de 70, 80 anos
Sim. de botina trabalhando. Sim. Você E super não precisa de feliz. R$1. E se Então- parar, a pessoa desanima ali. E não é por medo, eu duvido que seja por medo de perder. Não. É por amor aquilo por que amor. faz. E até fazendo essa conexão que você falou de países, o pessoal ir para a Índia, trazer retorno para a comunidade. Hoje a sua empresa está presente em 3 países, né? Como que essa complexidade de ter que lidar com culturas diferentes, demandas diferentes e ter que retornar, né, isso para a sociedade local como um todo. Vou até puxar esse gancho aqui, a gente falando de propósito. Qual que é o propósito aí da Input? Nossa. Aí, Eu falei de porque ó, ele aqui, ó, né? A gente tá Não, nessa. eu seara. acho que sobre a complexidade, né? É bem complexo. Mas é o tipo de complexidade que eu gosto. Porque eu tenho esse fascínio por ser humano. Então, para mim, é muito legal conseguir virar uma chave e estar lidando com gente de Nova York. aí Daqui virar a pouco você estava mandando um áudio para uma pessoa da Índia, né? É, Eu da achei- Arábia Saudita. Arábia Da Saudita. Arábia Saudita. Para Achei mim, muito legal. isso é a coisa mais legal. Eu acho que a Input tem vários propósitos. O propósito da empresa são os propósitos das pessoas que trabalham nela coletivamente, na minha visão. Então, no fundo, o propósito da empresa que a gente tem é realizar os sonhos de todos os stakeholders, né? O nome chique não é esse? Então, dos funcionários que trabalham lá, dos clientes que pegam um filme que trabalhou 8 anos e entrega na nossa mão para ser finalizado. E, no fundo, a gente está sempre nesse business de concretizar sonho, porque é a última etapa de todas do som, né, e música. Então, é um momento em que aquilo ali se materializa. Acho que nosso propósito é meio esse, assim. E o meu pessoal é construir ponte. Eu sou Uau. fascinado por conectar as pessoas, os países, as culturas e assim, menos preocupado com o resultado e mais preocupado com esse processo. Então, para mim, a ponte interessa mais do que quem vai andar em cima da ponte. Se sou eu ou se é meu concorrente ou se é... Enfim, eu gosto da ponte. Tem alguma produção que você está fazendo atualmente que você já pode compartilhar conosco, dar um spoiler? Qual que vai sair em breve? Tem uma que vai sair ano que vem, que é bem grande e tem a ver com a nossa região, que é a novela da Dona Beija. A novela. Que vai sair, é uma novela da Warner. Outra que vai sair, que também é segredo, mas que já foi anunciado. Que vai sair. Ele é segredo. Nossa, É um spin-off, você falou que gosta de animação, né? A gente fez um Batman Azteca. Olha. Que é um filme do Batman, uma animação, só que é um tipo aqueles what if, que é, e se o Batman Azteca. fosse Azteca? Olha Aí só. todos os personagens são dessa realidade. Esses são Que legal. E isso pra esse ano? o Batman estreia em setembro e a novela ano que vem. Olha, já vamos ficar aí anotadinho. Já vamos ficar aqui. Dona Beija tá sendo legal? Não, foi difícil. Foi. 40 episódios, foi bem. Você falou o ritmo aí frenético de Loucura. trabalho para Foi o projeto mais entregar. desafiador de prazo que a gente já enfrentou. Quanto tempo gravando? As gravações eu não sei, mas eles levaram quase 2 anos. Mas a pós-produção a gente foi muito comprimido entre menos de 1 ano para 40 episódios, né? Nossa. O normal seria a gente levar umas 3 semanas por episódio. Mas aí não tinha esse tempo. Você até falou, né? Seria uns 3 anos no total? ou não? Depende do projeto. Tem projetos da Disney que eu Mas vocês trabalhei, tiveram que a gente que fazer. trabalhou 3 anos. Tem um que é segredaço esse. Todo mundo vai adorar. Sério? Não, e esse se eu falar... Não Eu pode? vou precisar, a gente vai precisar sair ali, vou ter que tomar um empréstimo Não, a gente aqui então para pagar o NDA. vai ter que visitar ele sem câmeras pra gente saber. Esse projeto, por exemplo, que é um projeto musical, a gente está trabalhando desde o ano passado, eles filmam no ano que vem, após vai ser no final do ano que vem. Então é meio tipo construir um prédio, né? Sim. Um filme desse.
Ô Mário, mas é legal ouvir assim a sua forma de ver as coisas, porque você está num trabalho que você constrói e leva um prazo ali para depois chegar no final, né? Então você pega o filme, aí você vai para a produção audiovisual e depois entrega. Então, se você esperar só o final, que é aquela questão do topo que a gente disse aqui, você atrasa o seu tempo de usufruir o caminho. E aí você vê beleza durante a trajetória, você usufrui o caminho. Isso é bacana. É bom ver isso, né? Uma pessoa com essa ânsia por viver e por aproveitar. E aí a gente vai vendo aqui que tudo é muito questão de perspectiva também, né? Isso, e trazendo para a questão do investimento, às vezes as pessoas querem aguardar, né? Isso é verdade. Não, eu vou esperar ter os meus muitos milhões para eu começar a montar uma carteira de investimento. Sendo que se você começar agora, dentro da sua realidade, com aquilo que você tem, dando o seu melhor, fazendo com excelência, buscando bons profissionais, você pode sim fazer acontecer de forma muito mais leve e de forma muito mais intencional, eu falo. Legal. Porque aí você começa a observar isso durante o caminho, né? E assim, agora eu vou perguntar. Investimentos, né? A gente estava falando sobre esse papo de propósito e tal. Investimentos, muitas vezes, também são em empresas, né? Então, uma pessoa que, às vezes, está investindo um dinheiro que está parado de uma forma mal investido, uma vez que direciona aquilo para determinadas empresas, está nutrindo o propósito de outras pessoas. Exato. Tem um resultado que também não é só dinheiro, né? Não. E é algo que nós fazemos, né? Sim. Nós, quanto grupo, o que nós fazemos? Nós conectamos os investidores aos tomadores de crédito. Então, nós pegamos as pessoas que têm recurso e querem rentabilizar esse recurso e conectamos com boas empresas que precisam desse recurso para alavancar resultados. Então, dentro do agro, a gente tem empresas que, por exemplo, precisam de um recurso para aumentar a sua cadeia produtiva, para fazer uma nova semente que vai revolucionar, às vezes, a produção, fertilizantes e assim por diante. Então, a gente faz essa conexão para a gente, com certeza, fomentar o agro, porque hoje a gente fala que é 1/3 da economia Sim. brasileira que movimenta os outros 2, né? Toda a questão logística, a questão alimentícia, de exportação. O agro é fundamental para a nossa economia. Hoje nós temos uma cultura muito voltada para o agro, até pela nossa extensão territorial como um todo, né? Falando de Brasil. E você conectando isso com o mercado financeiro, já que você fez a pergunta para nós queremos já pular para um quadro aqui em que nós iremos... Antes que eu faça outra pergunta, ela começa a se empolgar. Que nós iremos perguntar para você, conectando aqui com 2 termos sobre o mercado financeiro, que é o bull market e o bear market. Certo? Boa, que aí a gente vai falar sobre esses movimentos de alta, de baixa, e a gente pode trazer isso para a nossa vida pessoal também. Aquele momento ali de inflexão que você fala, poxa, isso aqui foi uma oportunidade, acho que você já até pincelou isso aqui pra gente. E aquele boom, e aquele outro momento que, poxa, aqui é um pouquinho mais de risco, eu preciso diminuir, desacelerar um pouquinho aqui nessa ponta. O que você identifica aí ao longo da sua trajetória? Nossa, a minha história, eu acho que é bem recente, assim, as duas coisas. Então, boa. Esses 2 pontos, acho que é bem recente, assim. Porque acho que esse boom que eu vivi foi exatamente na pandemia, que é um momento onde a gente achou que provavelmente fosse quebrar como o resto do mundo, muita incerteza, muita insegurança, ninguém tinha a menor ideia. Eu estava no meio de uma série da Netflix, tinha acabado de receber o primeiro episódio, e aí entrou tudo no modo de emergência, né? Naquele momento, a gente tinha acabado de receber a primeira indicação ao Oscar com um filme que a gente fez, um documentário que chama Democracia em Vertigem, que a gente fez o som, da Netflix também. Então, eu estava voltando do Oscar com esses projetos novos, uma promessa de produzir muito no Brasil. Aí veio a pandemia e a gente achou que ia diminuir. E aí quadruplicou a produção, virou uma loucura. Por quê? Uau. Todo mundo foi para casa. Sim. E aí a demanda por conteúdo virou uma coisa
desesperado. As pessoas ficavam assistindo série o dia E inteiro. consumindo ali. E aí, os players, né, de streaming, Netflix, todo mundo, os canais, começaram a produzir conteúdo no mundo inteiro numa velocidade alucinante. E isso criou um pico de produção astronômico. Seguido por um buraco gigantesco, porque eles começaram a competir também entre eles para a dominância do mercado. Quem ia ser a plataforma principal? Era a Amazon, era a Netflix, era a Apple, era a Disney, fusões, aquisições, começou a acontecer tudo isso nesse momento. Warner Media Discovery, HBO com Warner, tudo isso. E aí, depois dessa euforia, porque aí os investidores também começaram a injetar muito dinheiro em produção e converter isso em número de assinantes e as coisas crescerem, começou um questionamento dos modelos de negócio. Porque a partir do momento que as pessoas começaram a voltar para casa, a demanda e o consumo de conteúdo diminuiu bastante. E aí esse foi o bear moment, que é a gente... acho que realmente quadruplicou assim, o tamanho da empresa para atender essa demanda. Foi aí que a gente começou a trabalhar com Nova York, aí que a gente abriu nosso estúdio lá. Começamos a abrir em Toronto também nessa época. E logo depois disso, ali 24, acho que mais 2024, começou uma redução da produção. E aí a gente está nesse momento bear. Que é os reflexos da pandemia ali. Da pós-pandemia. Pós-pandemia. Que aí o consumo ficou menor, as plataformas meio definiram quem são os principais players do mundo, né? Acabou essa competição, vamos dizer assim, diminuiu. E no panorama específico do Brasil, teve mudanças muito grandes envolvendo as mudanças eleitorais com política econômica do audiovisual. Então, durante a gestão anterior do presidente Bolsonaro, quando ele fechou o Ministério da Cultura, todos os fundos de financiamento público para audiovisual foram automaticamente congelados. Durante aqueles 4 anos, a gente não sentiu isso, né? Durante os 3, 4 anos. Aí esse efeito foi sentido depois, que foi a ausência de produção naquele período do Brasil. Aí agora, nesse governo atual, esses fundos foram retomados desde o ano retrasado, né, desde o início, e começou a produzir aceleradamente o Brasil da parte de produção incentivada brasileira, dos fundos nacionais. E o streaming, todo mundo ainda está recuperando, porque tem muitas questões regulatórias sendo discutidas, né? Netflix é uma televisão, não é... É um aplicativo, é um aplicativo que passa filme. Aí o YouTube também, jurídicas, né? Questão de direitos autorais. E aí todo mundo retrai, fala, cara, não vou fazer um filme que eu não sei se vai valer na regra. Vou pedir desculpa só para eu tossir. Tosse. Perdão. Eu tiro depois no estúdio. Ah, boa. E olha, agora a gente vai para um outro momento, um outro quadro, que com você eu quero fazer um pouquinho diferente. Eu vou falar alguns estilos, eu posso dizer assim, que estão hypados no momento, e eu quero saber se deu liga para você ou não e por quê, tá? Então eu quero começar com dorama. Deu liga ou não deu liga? Boa. Deu liga porque eu tô com 2 doramas pra trabalhar. Ai, que legal! São doramas brasileiros. É o quê? Mas como assim? O povo tem olho puxado aqui no Brasil? Então, tá rolando... O dorama é fortíssimo, né? Não, deixa eu te falar. Eu segurei muito essa... Entrou um hype, não sei o que, minhas irmãs, todo mundo dorama. Eu falei, não vou assistir isso não vou cair nessa. Aí, não, assisti esse. Gente, eu assisti, comecei. Novelinha. Aí, chamei meu marido, aí até ele. Aí, um dia, ele ficou a semana inteira me zoando, imitando a cena de dorama. Aí eu falei, não dá pra viver isso aqui. Eu não começo a assistir, porque senão eu não tenho vida. Eu não tenho, assim, não deu liga pra mim enquanto espectador. Mas, profissionalmente, maravilhoso. Sua esposa gosta? Não, também. Minha esposa, ela é offline. Ela é professora de yoga, medita. Ai, que delícia.
Então, dorama deu liga ou não deu liga no final? Dorama deu liga. Deu liga. E só uma pergunta, tá produzindo, são os primeiros doramas ou vocês já Não, fizeram? já teve. Tem uma série da Warner que é muito além do guarda-roupa, Não conheço. que é um dorama brasileiro. Então tem um Legal. ator da Coreia, famosinho, com uma atriz coreana brasileira. E aí ela tem um portal que ela atravessa e chega na Coreia. Tem umas coisas muito loucas. Gente, eu não conheço. É bem legal essa Vou série. procurar. É do Max, sabe? Aquele HBO Max. E além dessa, ainda tá produzindo aí mais duas, ó, vem coisa boa. rolando, tá. Qual- Olha, agora essa aqui eu tenho uma amiga que ama. Eu quero saber O se quê? pra você deu liga ou não deu liga. Que são as séries turcas. Deu liga? Nossa, deu liga, eu adoro. Eu adoro. As minhas irmãs que Adoro. gostam. Eu gosto. Deu liga. As da Netflix, né? Isso. Adoro. Nossa, Essas ela minha esposa ama. gosta. Essas- São umas Eu não novelas assisti bem ainda. dramáticas, assim, né? Isso, e traz muito a cultura ali. É um negócio que não tem cena nem de beijo, nem de toque, às vezes. É, um negócio bem. Não, Bem da cultura mais. E mais eu adoro aquelas tradicional deles. paisagens, aqueles prédios lindos. Isso, e eles têm muita fazenda, assim, maravilhosas, enfim, é sempre. Gostei da criatividade. Então, Deu liga. turca deu liga. Deu liga. Ah, então agora me fala um que não dá liga de jeito nenhum. Nossa, que não dá liga, porque pra mim é difícil que eu trabalho com tudo. Imagina Essa se meu parte cliente vê, de- né? Eu Não, falo, deixa eu Terror, conhecer o pessoal. suspense, essas coisas também? Não você? gosto. Não. Mas você Então, filme não de deu terror liga. eu não gosto. Eu também não sou muito fã. Não gosto. Não gosto de pagar para as pessoas me assustarem. Porque eu acho que já tem muita coisa para assustar na vida. Na vida, no normal. Inclusive boletos. Boletos. Não, boleto é um Nossa, é o terror. Isso é filme de terror de adulto. Isso né? é. Boleto de escola. Inclusive boletos. É, filme de terror não dá liga pra mim. Não deu liga. Suspense eu gosto. Tipo Severance, né? Ruptura da Apple. Muito legal. E quando fazem, assim, um filme de terror com uma outra pegada, tipo Todo Mundo em Pânico, dá liga ou não dá liga? Não, isso aí. Você gosta desse tipo de releitura? Não dá liga pra mim. Por quê? Qual que é a sua visão? Eu gosto muito de assistir coisas que me fazem pensar ou me emocionar. E quando é comédia, eu acho legal. Eu não gosto muito de comédia escrachada, sabe? Aquela coisa muito. Eu acho legal essas comédias com aquele humor que você precisa tentar entender a piada pra rir da piada, Entendi. sabe? Eu gosto mais desse tipo de comédia, assim. E aí quando normalmente são essas coisas meio slasher, meio... Ah, gente, tipo, eu gosto muito. Eu Minha gosto mãe é só uma das que eu peça, fiz, por que aí exemplo, acho que eu achei ela tá legal. no bastidor. Entendi. Fico lembrando. As que eu fiz, eu gosto porque eu sei que foram boas, porque fui eu que fiz. Não, nem é, mas é porque você fica lembrando das coisas bizarras que aconteceram fora do filme, né? Entendi. A bolsa de sangue que estoura na rua. Aí você, nossa, e agora? Entendi. Que legal. Tem mais aí alguma pergunta de gente? Não, por enquanto só esses. A animação você já falou que gosta, né? Adoro animação. Eu também amo Completamente animação. apaixonado. Às vezes eu acho que eu tenho que ter um filho, assim, só pra eu ter uma desculpa pra assistir, pra estar lá assistindo Lilo City. Total. Trabalhei muito filme de animação já. Adoro. Agora, uma outra pergunta. Você acredita que filme tem que assistir sozinho ou acompanhado? Dos dois jeitos, depende do filme, né? Depende, né, do Dani? filme. Depende do filme. Não, Se for porque- aqueles lá que eu via no Urbano, é legal ver acompanhado Porque, do date. por exemplo, falam que pra você ter independência, você precisa ir no cinema sozinho, né? Não gostei da experiência. É. Mas você sabe o que eu... Não, eu vou te falar uma parada que Tem eu não coisas dá liga. que eu acho que eu gosto de fazer acompanhado. Com É pessoas. uma coisa que não dá liga pra mim. Ir no cinema sozinho, eu gosto, mas eu tenho muita dificuldade de ir no cinema porque as pessoas ficam conversando ou... Nossa, Nossa, eu fico desesperado. porque eu não trabalho faz com som. sentido. É verdade. E aí eu fico assim, Você qualquer... quer pegar tudo ali, É, né? então, normalmente, quando eu vou no cinema, eu tento ir quando o cinema tá o mais vazio possível. Eu tenho uma lembrança de um filme que me marcou muito. Acabei de lembrar que é o Ó. Duna 2. Vocês assistiram Duna? Duna, não. Então, o Duna 2 dos dois são, né? Maravilhosos. E aí eu assisti o Duna 2 em 70mm, que é um tipo de projeção, uma telona, parece um estádio.
E tinha, tipo, 5 pessoas no cinema, assim, num dia à tarde, sabe? E aí eu pude ouvir numa qualidade... Não, e Duna 2 é sobre o que o filme? Um filme de ficção científica, distópica, de um outro planeta, assim. E é uma história de amor, para mim. Que legal. É um filme maravilhoso de jornada pessoal, de descoberta, de reencontro. É a história de um filho de um nobre que a casa dele é destruída e aí ele foge para não ser assassinado e ele vira um herói da resistência depois. É mesmo essas jornadas do herói clássicas, assim. Entendi. Ó, fica aí a dica já para assistir. Um filmaço. Oscar de melhor som. Ah, então isso é legal porque você também já vai com essa visão assim de desfrutar, mas você já tem um ali senso crítico. mais aguçado, né? E é legal ter essa percepção. É bom e ruim, né? Exatamente, é isso Porque que eu ia você vê um negócio perguntar. tá mal feito, uma sala que tá com a caixa queimada. Como que é, tipo assim, psicólogo, a gente acha que tá lendo a gente. Ele é psicólogo e especialista em som. Como que é você estar analisando as pessoas que estão passando no filme e o som ao mesmo mais tempo? fácil Esse senso crítico, as pessoas- assim. É mais fácil analisar as pessoas. Ah, é? O som, normalmente, a gente sofre mais, né? É porque quando a gente trabalha com... acho que para vocês do mercado financeiro deve ser a mesma coisa, né? Você lê uma notícia e já começa a entender Exato. o que isso vai acarretar, para quem que eu tenho que ligar, porque... E até que ponto é só sensacionalismo? Ou Até que isso ponto impacta. isso impacta de Pra fato mim o é igual, mercado? quando eu assisto um filme eu fico o tempo inteiro me esforçando para não desmembrar o projeto. Não, mas quem fez o som? Por que ele escolheu isso? Mas por que a foto tá assim? Será que é a sala ou será que é o filme? Aí Entendi. isso prejudica um pouco a experiência. Assim. Entendi. Conta pra gente, então, um livro favorito. Um livro Que favorito? também é arte, né? Cara, o livro, vou falar o que eu tô lendo no momento. É um livro que chama Mitologia dos Orixás, que é um livro que conta um monte de histórias sobre... que é baseado nas religiões de matriz africana, que são os itãs, né, os contos dos orixás. É um livro que está meio de cabeceira. Mas é um livro de contos, com várias histórias, do Reginaldo Prandi. E o músico? Um músico, Tim Bernardes. Por quê? Cara, eu sou apaixonado. Para mim é a melhor expoente da música popular brasileira atualmente, uma voz maravilhosa, o letrista Tim Bernardes, não maravilhoso. vou pesquisar. Ele é de uma banda que chama o Terno. É uma banda de um cenário independente de São Paulo, mas o Tim tá rodando o mundo inteiro, fazendo show. Nossa, lindo, lindo, lindo. Uma bebida. Uma bebida, os drinks que meu filho faz. Seu filho faz Tem drinks? legal. Mas ele faz. Quantos anos? Tem 10 anos. 10 anos. Nossa! É. Sem álcool. E é maravilhoso os drinks que ele faz. Não, cara, ele é... Cita um, assim, ele é um que menininho muito bom. bem criativo. Criativo, que legal. Então ele pega, ele faz o chá, ele reduz o chá. Que legal. Aí ele pega a fruta e pica, ele pira, ele mistura com água com gás. Então cada dia ele faz um drink maluco. E você tem mais filhos? Tem o Inácio e a Alice. Que gracinha, A parabéns. Alice já é praticamente uma menina do agro. Ah, Quem é que é? virou boiadeira? Quantos anos ela tem? Tem 7. 7, olha Ela só. anda de botina, chapéu. Ah, não. Onde Pode vai? trazer ela aqui um dia pra conhecer. Fala assim, ó, filha, o banco do Ágora é diferente. Chega lá, ele sem uma Não, sinuca. ela é assim, ela quer ter fazenda, eu tô com um problemão em casa, porque ela quer cavalo, fazenda, bicho, quer ser Com 7 veterinária. anos. Eu tô, tipo, tem que fazer muito filme, gente. Que legal. É isso aí, continue produzindo que a gente continua consumindo, Ai, né? muito bom. E olha, uma conquista e um investimento para nós conquista e um fecharmos investimento? esse Tá. episódio. Eu acho que eu vou falar da maior conquista, que é poder hoje ficar mais próximo da minha família. Essa é a minha maior conquista possível e imaginável. E o que o investimento contribuiu para isso? Eu acho que o maior investimento que eu fiz foi em mim, que é poder ter tido as experiências que eu tive, viajar para os lugares que eu fui, conhecer as pessoas que eu conheci, é onde eu mais investi na minha vida até Sim. hoje.
mais do que em qualquer lugar. E que te trouxe onde você está hoje, de poder ter essa maior conquista, que é estar próximo da família. É isso. Porque quando nós trazemos essa questão do propósito do investimento, é justamente atingir aquilo que é a maior conquista para você. E às vezes, para cada um, essa conquista ela pode ser independente e é individual de cada um. Às vezes, para um, a maior conquista é ver a empresa chegar em X de faturamento. Verdade. E nós vamos traçar um investimento para isso. Para outros, é poder desacelerar e ver os filhos crescerem. E ter uma carteira de investimentos que conecte com a conquista, e eu falo, a maior conquista que você quer ter, faz todo o planejamento fazer sentido. Então, que bom que você investiu em você, para você ter essa trajetória e hoje poder ver o seu filho fazendo drinks com 10 anos e a outra andando de cavalo. De 7 anos querendo cavalo e assim por diante. Você ainda não comprou o cavalo, não, vai comprar. Não, meu Deus, ela quer o cavalo. Está gravado que eu expliquei, precisa da fazenda primeiro, depois o cavalo, vai ser um caminho. Mas isso é gratificante, né? E saber que toda essa trajetória, mesmo não tendo sido fácil, valeu a pena. E hoje você pode dizer que você tem orgulho da sua trajetória. Muito. Que bom. E até porque eu sou fruto de muitos que vieram antes de mim, né? Eu não caí, não nasci com chocadeira. Então tem o trabalho dos meus pais, dos pais deles, dos meus filhos, tem tudo isso junto, né? Excelente. Gente, com certeza... Deu liga esse episódio? Deu liga, hein? Muitas conversas aqui profundas, inclusive. Olha, você que está aqui conosco até agora, eu quero que você curta, comente e compartilhe esse episódio com mais pessoas. Também queremos aqui agradecer, Mário, pela sua presença. Você já deixou aqui vários spoilers e, pelo visto, a gente vai continuar acompanhando as suas produções. Por favor, continue compartilhando conosco, que queremos acompanhar. E esse aí da Disney, que você... Que é segredo? Que é segredo. Depois cortar eu conto. Assim que puder contar para nós queremos saber. Tá bom. E olha, você que nos ouve, você também pode entrar para comunidade Deu Liga. Nós acreditamos que um investidor bem informado, ele também é um investidor bem posicionado. Então, todas as semanas você recebe um conteúdo exclusivo do mercado financeiro para que você possa tomar as decisões mais assertivas para ter as suas conquistas, conforme nós falamos nesse episódio. E agora até o próximo. Deu Liga!